General da Reserva Walter Souza Braga Neto foi preso na manhã de hoje no Rio de Janeiro por agentes da Polícia Federal. Ele exerceu os cargos de ministro-chefe da Casa Civil e ministro da Defesa no governo Bolsonaro, além de ter sido candidato a vice-presidente na chapa derrotada nas eleições de 2022. Vamos direto para Brasília, ao vivo, conversar com o repórter Fabrício Julião. Fabrício, boa noite. Braga Neto é investigado no inquérito sobre o golpe e foi preso porque atrapalhava as investigações? Boa noite, Natália. Boa noite a todos que nos acompanham aqui ao vivo neste sábado. É isso mesmo. Segundo a Polícia Federal, a prisão preventiva de Braga Neto, que, como você bem disse, concorreu junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, essa prisão preventiva ela se dá justamente porque o general tentou obstruir as investigações sobre aquele inquérito, que apurava uma organização criminosa da suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, logo após os resultados eleitorais que trouxeram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de volta ao poder. Braga Neto, ele tentou obter dados e informações sobre Mauro Cid, a delação premiada do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem o documento da Polícia Federal, houve a quebra do sigilo pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que mostra que a Polícia Federal teve uma representação justamente para dar as informações a Moraes de que Braga Neto ele tentou, inclusive, conversar com os pais de Mauro Cid sobre a delação então do tenente-coronel. Tem diversas páginas este documento e uma delas aponta inclusive para mensagens e ligações entre Braga Neto e os pais de Mauro Cid que foram apagadas logo depois então que as investigações tiveram andamento. Diante de todos esses fatos, a Polícia Federal então ela pediu a prisão preventiva de Braga Neto. O ministro Alexandre de Moraes ele concedeu autorização para que fosse realizada a operação de hoje e também divulgou aí, quebrou o sigilo de uma manifestação do PGR, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que disse que a prisão preventiva é uma medida extrema, mas diante de todas as provas, diante de todos os fatos, das informações obtidas a partir das investigações da Polícia Federal, então ela se dá como necessária. Segundo as investigações da Polícia Federal, Braga Neto, inclusive, foi um financiador do planejamento aí de um atentado contra a vida do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, à época, então, presidente eleito em 2022, e também do vice-presidente Geraldo Alckmin, bem como do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Consta em uma das páginas que ele teria entregue dinheiro vivo dentro de uma sacola de vinho a um major para que ele pudesse executar, então, o planejamento. Isso tudo em uma reunião, dia 12 de novembro, na sua própria residência aqui em Brasília. Essas informações estão na delação premiada de Mauro Cid, que acabaram mudando a análise sobre Braga Neto, sobre a atuação dele neste plano todo. Só para a gente finalizar e rememorar a quem nos assiste. Teve a operação contra-golpe deflagrada pela Polícia Federal no fim de novembro e depois dessa informação, dessa operação, Mauro Cid prestou o novo depoimento a Moraes. Nesse novo depoimento, ele trouxe mais informações sobre a atuação de Braga Neto. Então, teve aí uma mudança sobre como a polícia, como as investigações enxergam a atuação do general e ex-ministro de Jair Bolsonaro. Ele realizou uma audiência de custódia agora à tarde, por volta das 2h da tarde, por videoconferência, e teve a prisão mantida pelo Supremo Tribunal Federal. A prisão preventiva mantida, que é aquela quando não há, então, um prazo para ele ser solto, diferente de uma prisão temporária. Ele está na Vila Militar, no Rio de Janeiro, e deve ficar por lá sob a custódia do Exército. Teve muita repercussão aqui por Brasília, diversos governistas, ministros aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestando. Do outro lado, o general Hamilton Mourão, que foi vice-presidente no ex-governo, se manifestou contrário a essa prisão, disse que Braga Neto não é um temor para a sociedade, não atrapalha as investigações. Então já tivemos também essa manifestação nacional e, é claro, da imprensa internacional. Mas fato é que as investigações vão aí dar andamento e ainda vai ter muita notícia, muitos desdobramentos aqui em Brasília a partir deste caso.
Direto aqui de Brasília, eu volto aos estúdios do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Muito obrigada, Fabrício Julião, por suas informações aí direto de Brasília. E claro, esse é um assunto para o nosso analista de política e economia, Vinícius Torres Freire. Oi, Vinícius, boa noite para você. A prisão de Braga Neto revela um envolvimento maior, né, do general na suposta tentativa de golpe. Boa noite, Natália. Boa noite, todo mundo. A cada operação da Polícia Federal, a gente fica sabendo como essa trama de golpe era maior, tinha gente mais graúda e como todo mundo estava relacionado, embora estivesse negando, dizendo que estivesse lá ali pelo lado, que não soubesse de nada. Hoje, a gente soube o quê? Que o general Braga Neto, que já era acusado de ter sediado em sua casa uma reunião de organização do golpe, lá no dia 12 de novembro de 2022, ele também foi responsável por levar dinheiro para o grupo operacional do golpe, o grupo que pretendia matar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Então, ele não só recebeu essas pessoas em casa, como arrumou um financiamento de um pessoal do agro, que a gente não sabe muito bem quem é. Então, ele coordenava o grupo de cima e arrumava dinheiro. Agora, esse grupo é um grupo que tinha não só a missão de matar pessoas que tinham acabado de ser eleitas para dirigir a República e um ministro supremo, como tinha ligação com a rua, com as manifestantes de 8 de janeiro, como tinha ligação com o quartel-general do Exército. Então, esse grupo operacional que tocava a missão terrorista e a missão golpista, era coordenado e, se não financiado diretamente pelo Braga Neto, recebia o dinheiro que o Braga Neto arrumava com alguém. Então, a gente sabe agora que o Braga Neto tem papel central, há evidências, segundo a Polícia Federal, há declarações do Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e há outros sinais de que ele era uma espécie de cabeça, um pouco recuado, para não ficar muito evidente, mas um cabeça. Certo, Vinícius. E a gente então deve esperar muitas repercussões e desdobramentos ao longo da semana, né? Tem, e a gente precisa lembrar que, assim, talvez as pessoas não tenham a memória fresca, porque o Braga Neto leva dinheiro para um grupo que era coordenado pelo general de brigada de 2 estrelas, Mauro Fernandes. Esse general que apareceu na Operação Contra-Golpe, em 19 de novembro, ele era a pessoa que coordenava as pessoas encarregadas de assassinatos. Ele tinha ligação com o pessoal do quartel-general, que estava acampado no quartel-general do Exército. Esse pessoal marchou para destruir a sede dos 3 poderes no 8 de janeiro. Esse pessoal fez mais do que isso. Um pouco antes, lá pelo dia 8 de dezembro, 9 de dezembro, general Mário Fernandes e essas pessoas todas dão uma ordem assim: vamos tentar causar o caos nas ruas de modo a suscitar uma intervenção militar. Pode ser um delírio, mas era uma ideia. Isso foi no dia 8 de dezembro. No dia 12 de dezembro, algumas dessas pessoas ligadas a Mário Fernandes, elas queimam ônibus em Brasília, jogam carros de ponte, incendeiam veículos e tentam invadir a Polícia Federal. O que acontecia no dia 12 de dezembro? A diplomação do então presidente eleito Lula e do seu vice Geraldo Alckmin. Então, eles estavam tentando causar o caos no dia que estava sendo reconhecido legitimamente que Lula e Alckmin tinham sido eleitos. Essas pessoas eram ligadas ao Mário Fernandes, general Mário Fernandes. Esse general coordenava a rua. Esse general conhecia gente que tentou invadir a PF. Esse general coordenava o grupo que recebeu o dinheiro do Braga Neto. Então dá para perceber que isso tudo era coordenado. E o Braga Neto discutia com o então presidente Jair Bolsonaro, a minuta do golpe, que era aquele documento que o Bolsonaro queria fazer com que fosse assinado pelos comandantes das forças, fosse reconhecido pelos comandantes das Forças Armadas. Então, assim, está tudo concatenado. Essa operação mostra mais um elo dessa corrente, que existia um movimento amplo de golpe, você pode achar que é maluco, de gente lunática, mas era de gente perigosa, que tinha intenção de assassinar o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, dia 15. Tudo ali em volta do dia 8 e 12 de dezembro, quando essa gente estava indo para a rua para criar o caos. Essa gente era coordenada, vamos repetir, pelo Mário Fernandes, que era ligado ao Braga Neto, que coordenava de cima esse grupo e arrumava dinheiro para esse grupo financiar. Cada operação da PF, cada prisão,
mostra que esse golpe era organizado, tinha financiamento, tinha conexões com a rua, tinha conexões com as Forças Armadas e era de conhecimento de Braga Neto, que foi ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, chefe da Casa Civil. Foi o ministro da Defesa que, no dia 7 de setembro de 2021, sobrevoou uma manifestação pedindo intervenção militar, quando Bolsonaro era presidente, e acenou para todo mundo. Naquele dia, 7 de setembro de 2021, Bolsonaro, em São Paulo, chamou o ministro Alexandre Moraes de canalha e disse que não ia mais obedecer ordens. Então, a gente vê que tudo faz sentido, tudo está ligado, essas pessoas estavam organizadas e a polícia está mostrando a cada passo como era essa organização e agora está chegando ao financiamento. Quem é esse pessoal do agro que, segundo eles, deu dinheiro para organizar o golpe? Tá certo, Vinícius. Muitíssimo obrigada por sua análise e pela participação aqui com a gente no Times Brasil. Boa noite.